irmãos. Amém. É bom poder ver o jardim florido, né? Um pouco mais de pessoas. É motivo de alegria estarmos aqui reunidos, né? Para orar ao Senhor, engrandecer a Ele. Aqui não é apenas uma reunião. Aqui nós cultuamos a Deus, aqui nós entronizamos o Seu nome. E podemos estar reunidos aqui nesse culto de oração é uma dádiva. Você tem uma dádiva em suas mãos. Você pode vir. Quantos hoje não têm essa possibilidade de estar aqui reunido, né? Muitos pela enfermidade, alguns pelo um problema pessoal, mas não tem condição de estar aqui. E você tem esse privilégio, né? Então, glorificado seja o nome do Senhor pela sua vida, por aqueles que não puderam vir, que Deus possa abençoar e que dê oportunidades para estarmos aqui também mais um dia reunido. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos ficando em pé, em reverência à palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu sou o copeiro do rei. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, em nossa vida, nós buscamos muito ser escutado, né? A gente, muitas das vezes, acha ruim quando não encontramos uma pessoa que possa nos escutar, parar um pouco para ser escutado, né? E procuramos, muitas das vezes, aqueles que podemos conversar, desabafar, relatar os nossos problemas, né? Ou então contar as nossas alegrias. E muitas das vezes isso se torna algo até desesperador. Existem até pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Em só ouvir, em só escutar. Muitas vezes não falam nada, só escutam aquilo que o pessoal tem para desabafar. E é como se um fardo pesado, né? Quando a gente conversa, quando a gente desabafa, quando a gente bota para fora, muitas vezes, aquela coisa que nos angustia, muitas vezes aquilo ali é como se fosse um fardo pesado que sai das nossas costas. Só em a gente falar, né, já bota para fora muita coisa, né, muita coisa que está, muitas vezes, entranhado dentro de nós. E, na verdade, muitas vezes é isso mesmo que acontece. Não é algo só simbólico. Muitas vezes a gente falar e ser escutado, encontrar alguém que nos escute, é algo que tira um fardo muito pesado de cima de nós. É como se fosse um confessar, a gente relatar os nossos delitos, mais pecaminosos que seja, né, aquele negócio bem escondido, aquele pecado de Acã bem escondido, não relatando que seja um pecado, todo tipo de conversa, mas como fosse aquele negócio bem escondido, que ninguém sabe, que ninguém soubesse, mas aquele negócio estivesse ali corroendo por dentro, e você tivesse que contar, desabafar, para que aquele fardo tivesse que sair de dentro de você. A partir do momento que vai falando, nós vamos nos sentindo um pouco mais suave, um pouco mais leve. Até então era pesado, o que era pesado vai ficando cada vez mais leve, como fumaça vai se evaporando, vai saindo. Aqui no livro de Neemias, se você for ler todo o livro de Neemias, você vai ver um homem que gosta de orar, um homem que tem prazer em orar, em consultar a Deus. Muitas das vezes, um dos nossos maiores problemas é só consultar a Deus quando a gente não tem mais o que fazer. Quando já usou todas as estratégias, quando já usou todos os armamentos possíveis, aí chega um certo momento que a gente diz, epa, agora não dá mais. Agora eu vou ter que consultar a Deus para saber o que eu faço, né? E é algo totalmente inverso
aquilo que a gente faz para aquilo que deveríamos fazer. E aqui nós vemos no livro de Neemias um homem que ora antes da ação. Um homem exemplo que mostra que antes de qualquer pôr a mão na massa, nós devemos consultar a Deus e procurar saber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Em suas orações, ele era ouvido e muitas das vezes era até atendido. Desabafar é muito bom, irmãos. É um algo, como eu falei, um peso que se retira de nossas costas. Mas nada se compara a nós se ajoelharmos, como fizemos há poucos minutos, orar e falar com Deus. Orar e clamar a Deus, ou pedir por socorro, ou desabafar, ou falar com Ele pedindo uma direção para algo que nós vamos fazer, seja ele qual for, seja ele qual seja o problema, qual seja a solução, ou qual seja a alegria, mas se ajoelharmos e orarmos a Deus. Além de ser bom, tudo isso traz bastante benefício para a nossa vida. Podemos tirar desse texto que acabamos de ler 3 verdades eficazes, benéficas, que a oração nos traz. Uma delas é a oração nos traz a bênção da temerosidade ao Senhor. Olha o que diz o versículo 11: rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo que desejam temer o teu nome. Neemias temia o Senhor, e isso lhe fez lamentar o estado lamentável que se encontrava Jerusalém, que se encontrava a sua cidade, e como se encontravam os seus irmãos. Só em saber da notícia de como estava Jerusalém, de como estava à mercê dos inimigos, a sua cidade, ali lhe trouxe angústia, ali ele temeu, se angustiou em saber de como estava a sua cidade. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. No decorrer de tudo aquilo que nós vivemos hoje em dia, que estamos vivendo hoje, nesses dias atuais, em relação ao Evangelho, eu estava ontem mesmo, eu estava vendo sobre a reportagem de um pastor muito conhecido, principalmente na área teológica, Ed Renekiewicz. Acho que os irmãos, quem acompanha as redes sociais, ou acompanha teólogos brasileiros, eles conhecem o Ed Rener. Ele, o ano passado, relatou sobre um assunto, trouxe uma mensagem, um assunto levantou muito questionamento em todo o meio evangélico. Ele relatando que a Bíblia deveria ser reformada, que a Bíblia deveria receber receber uma atualização, já para abranger certos tipos de práticas que a Bíblia até então condena. E ele relatava que trouxe em pregações que isso seria uma carta para o novo mundo, para aquilo que nós estávamos. A carta que a igreja deveria pregar era que deveria ser inclusiva. A igreja deveria abraçar tudo e todos, de todas as formas, E esse tipo de questionamento, esse tipo de pregação levou muito questionamento. E essa semana ele foi desligado da ordem de pastores do Brasil, no caso, pastores batistas do Brasil. Isso me trouxe a memória, me trouxe a mente, como é que está a nossa visão em relação a esses acontecimentos de hoje em dia? Será que está virando algo costumeiro? Será que a gente está se acostumando com tudo isso? Será que está virando algo normal? Será que isso, quando você ouve, ou quando você vê pelas redes sociais, isso lhe chama a atenção como se fosse algo pessoal?
Será que isso lhe atrai como se fosse algo muito negativo e muito escandaloso? Ou isso já é algo banal? Já é algo que, hoje em dia está, como se diz, banda voou. Esse tipo de questionamento que a gente deve fazer. Será que a gente está se acostumando? Será que a igreja atual está se acostumando com esses tipos de coisa? Nós vemos Neemias, ele se angustiar, se entristecer, não só pelas práticas, porque isso a gente vê no decorrer do livro, que ele também se angustia e se entristece pelas práticas de muito, mas sim pelo estado que estava os muros de Jerusalém. E isso, ao saber dessa notícia, ele simplesmente não cruza os braços e diz, tanto faz como tanto fez. Vamos deixar para lá, vamos deixar que Deus levanta outra e faz. Mas aqui dali ele toca como se fosse algo pessoal. Não é qualquer lugar. Não é a casa do meu vizinho, não é algo que eu possa só escutar e deixar para lá. É algo que eu tenho que entrar em ação. É algo que eu preciso fazer. E ali nós vemos Neemias orar ao Senhor, jejuar, clamar a Deus e pedir por socorro. E pedir uma direção. Se isso que acontece hoje em dia lhe entristece, lhe angustia, lhe confronta, é porque você teme ao Senhor. Agora, se a partir do momento que isso não se faz mais diferença para você, isso não lhe toca como algo pessoal, é porque você precisa orar mais. Você precisa orar mais ao Senhor. Não devemos, de forma nenhuma, aceitar e não temer a essas coisas que estão acontecendo. O mundo cada vez mais vai se estreitando e se afunilando. E muitos cruzam os braços e acham que é normal. Vemos pastores se entregar dessa forma, trazendo para o meio cristão heresias tão perversas, coisas que é de se assustar. Mas se isso lhe incomoda, se isso lhe entristece, é porque você teme a Deus. Você não está se conformando com esse mundo. Você está vendo as muralhas de Jerusalém e está dizendo, ela não pode ficar assim. Ela não pode ficar assim. Hoje, reunidos aqui, nós estamos fazendo algo que Neemias fez, estamos orando. Estamos buscando ao Senhor e clamando ao Senhor, para que Ele restabeleça os muros, restabeleça a saúde, restabeleça a fé. Porque o que nós vemos também, não é só uma queda de saúde, não é só um declínio de saúde, onde vemos muitos enfermos na igreja. Também nós vemos muita queda de fé, de confiança, em todas as igrejas, em todo local. E isso é algo que a gente não pode se conformar. Nós temos que temer esse tipo de coisa. E ao Senhor invocar, ao Senhor orar, e apresentar a Ele isso de uma forma devastadora. Um clamor sem igual. Porque não é normal. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que a oração, ela nos faz prosperar perante os inimigos. No versículo ele diz, e faze prosperar hoje o teu servo. Acompanhe na sua Bíblia. Ele diz, e faze prosperar hoje o teu servo.
Ao ler a história de Neemias, nós vemos Sanbalate, Tobias e Gésem se levantar contra aquela obra, se levantar contra o homem e, de uma forma ou de outra, querer parar. Querer dizer, não, olha, o que você está fazendo aí é algo incerto, é algo que não vai dar certo, é algo que você está fazendo porque você é tolo. E nós vamos se levantar em nossa vida, nós vamos se levantar no nosso ministério, na nossa vida pessoal mesmo, inimigos que queiram sempre nos colocar para baixo e dizer aquilo que nós devemos ou não devemos fazer, ou zombar, ou ser altamente perverso, ao ponto de até querer matar, assim como Neemias falou. Matar a fé, matar a confiança. E nós temos que simplesmente dizer, eu não vou parar. Essa obra não foi feita para parar. É como diz aquele louvor antigo, ninguém detém, a obra é santa, né? Dizer, opa, eu não vou parar. Eu tenho um propósito. Eu tenho um objetivo. E esse objetivo está na edificação desses muros. Está na restauração desses muros. Esse foi o objetivo que Deus colocou no meu coração. Cada um de nós aqui temos um objetivo, né? Quando eu falo isso, já falo do lado pessoal. Cada um aqui sonha em alguma coisa, né? Nem todo mundo conquistou todos os sonhos de sua vida, né? Sempre falta aquela coisinha pequenininha que que quer conquistar, né? Aquele negócio, o coração fazendo planos, o desejo é de sempre realizar, não vou buscar que eu vou conseguir. Mas a gente sabe que em primeiro lugar está aqueles objetivos que não fomos nós que trilhamos, que sonhamos, mas sim que Deus escreveu, mas sim que Deus ordenou. Neemias poderia muito bem dizer assim, não é meu desejo, isso aí não é algo pessoal meu. Eu estou aqui, estou muito bem, obrigado. Sou copeiro do rei, trabalho lado a lado com o homem. Não teria para que eu sair daqui e edificar os muros de Jerusalém. Mas Deus, com a sua misericórdia, com sua graça, toca nos corações para cumprir a sua obra, para dar continuidade à sua obra e não cessar. Nós vemos muito bem, nós vemos muito claro, Neemias dá continuidade à obra de Deus. E ele relata, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 19 e o 20. Ele diz, quando, porém, Sanbalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembranças em Jerusalém. Reedificaremos. Por mais que zombem, por mais que critiquem, por mais que digam, não vai dar certo. Vocês estão sendo muito radicais, a não aceitação de certos tipos de coisa, a não abraçar certos tipos de prática. Vocês estão cada vez mais ficando quadrados e esse quadrado está apertando vocês. Mas a resposta que a igreja deve dar a esse tipo de abordagem é: nós não nos calaremos, nós edificaremos, levantaremos e edificaremos.
porque esse é o propósito que Deus colocou em nosso coração. Esse é o propósito que Deus colocou na sua vida. Terceiro, a oração e o confessar nos traz bênçãos da misericórdia. Acompanhe no versículo 11, a parte final, ele diz: e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era copeiro do rei. Aqui nós vemos Neemias, ele se dirigir ao rei de uma forma, aquele homem, ou deste homem, relatar ao rei, se dirigir ao rei como homem, né? Na pesquisa em relação a essa passagem, nós vemos que muitas pessoas questionam em relação a isso, que foi algo muito grosseiro da sua parte, algo que não demonstrava respeito pelo rei naquele momento. Mas o que nós precisamos parar para pensar, ao ler todo esse livro de Neemias, é que Neemias, ele não era um qualquer. Neemias não era um qualquer. Neemias era um homem que era respeitado pelo rei. Porque no decorrer de todo o texto, nós vemos que o rei se preocupa com o semblante de Neemias. Como nós sabemos, nenhum rei, ele tem um mínimo não desperta nenhum tipo de atrativo nele em querer saber o que acontece com os seus servos, ou porque está triste, ou porque está feliz. Isso aí não teria nenhum interesse. Mas o que nós vemos é que Neemias, ele com o rei, ele tinha um relacionamento diferenciado. Ele era bem diferenciado com o rei. Porque sem falar nada, só o seu semblante trouxe curiosidade ao rei. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 2. Ele diz: assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. Aí ele diz ao rei: mas disse o rei: viva o rei para sempre. Como não estará triste o meu rosto, estando a cidade, o meu lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas pelo fogo. Então nós vemos que Neemias, como servo de Deus, ele despertou o interesse, tinha um relacionamento bastante amigável com o rei. Né? Nós vemos que o testemunho de nossa vida, aquilo que nós fazemos e muitas vezes não aceitamos, né, nos torna diferente, nos torna bastante diferente, né? As nossas práticas como cristão ou mostra que nós somos verdadeiros cristãos e nas outras pessoas despertamos interesse em conhecer um pouco mais, ou então demonstramos ser um mau cristão e despertamos nas pessoas um afastamento geral. Em Neemias, aqui o que nós vemos é despertar o interesse do rei. Despertar no rei um interesse de saber o porquê ele estava triste, ou seja, não era corriqueiro ver Neemias daquele jeito. Não era algo normal. A notícia de saber que como estava a sua cidade, como estava o seu povo, ali lhe entristeceu, lhe trouxe angústia. E o rei se assustou com isso. Não é normal, você não está doente. O que lhe traz tanta angústia? O que lhe traz essa tristeza? Nós temos que cada vez mais, através das nossas atitudes, das nossas práticas, daquilo que nós falamos, daquilo que conversamos, mostrar quem verdadeiramente nós somos em Cristo.
aquilo que nós somos como conduta, que levamos como conduta. Será que espelhamos Cristo em nossas atitudes? Naquilo que fazemos, naquilo que falamos, no nosso meio de trabalho, nossa convivência familiar? Será que um dia, chegando triste no trabalho, alguém vai despertar em alguém o interesse de saber o porquê você está triste? Por que você está cabisbaixo? Isso é algo que nós devemos nos perguntar. Devemos parar um pouco e pensar. Deus, Ele ama o seu povo, irmãos. Ele ama todo o seu povo, incondicionalmente. Mesmo sabendo da nossa incapacidade, da nossa falha, da nossa falta de fé. Mas Ele tem dito: eu sou a porta das ovelhas. E se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver que a construção, a reforma, começou pela porta das ovelhas. Neemias disse: vamos começar pela porta das ovelhas, incentivando o povo a uma transformação, uma mudança. Vamos voltar de novo a cultuar ao nosso Deus como fazíamos. A porta das ovelhas era a porta da entrada do sacrifício, era onde as ovelhas entravam para o sacrifício. Então vamos voltar novamente a fazer aquilo que fazíamos. Vamos restabelecer o culto ao Senhor. E Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Se a nossa vida cotidiana, não nos põe de joelho, não nos incentiva a orar, não nos incentiva a buscarmos ao Senhor, devemos entrar por essa porta. Devemos restabelecer o culto, assim como Neemias fez. Restabelecer novamente toda a boa prática que o povo tinha e tinha se perdido. E Jesus diz: eu sou essa porta. Se você vir até mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Em Cristo nós encontramos essa pastagem eterna. Em Cristo nós reestabelecemos a comunhão com Deus. Em Cristo nós reestabelecemos a nossa vida perdida. Você tem entrado por essa porta? Você tem buscado ao Senhor enquanto Ele está perto? Uma vida de oração, de confessação, de delitos, de oração, aonde a gente não só pede, mas também agradece. Tudo isso nos faz entrar por essa porta. Tudo isso faz nos abrir a nossa mente, sabermos que sem Cristo, sem a entrada por essa porta, não há que se possa fazer. E muitos estão entrando por portas diferenciadas, é o que nós vemos hoje em dia. A prova é desse pastor, que mesmo com todo esses acontecimentos, essas consequências pelos seus pensamentos, não mudou o seu coração, não se arrependeu e continua da mesma forma de sempre, andando por caminhos mais abertos, por portas mais largas, e achando que assim vai abraçar muita gente. Possivelmente abrace muitas pessoas, mas o ruim vai ser a condução que ele vai estar levando todas elas, o caminho pelo qual ele vai estar levando todas elas.
não vai ser a Cristo. Não vai ser um caminho que levará ao sacrifício de Cristo. Mas simplesmente vai levar muitas pessoas a um buraco mais fundo que estão. Então, que Deus possa, no seu coração, na sua vida, fazer cada dia mais um despertamento. Um despertamento para a oração. Um despertamento para a busca, para a entrega. Não meio termo, né? Mas a entrega por completo. Que em nossas orações, nós viemos cada vez mais buscar a Deus e pedi-lo o direcionamento, a condução de todos os nossos atos, para que as consequências venham, mas que elas venham como frutos proveitosos. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Pode orar? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus Pai, poderoso Deus, te glorificamos, meu Pai, te exaltamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, meu Pai, e tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Deus amado, Pai querido, nos conduzir, meu Pai, em todas as práticas de nossa vida, em nossa conduta, meu Pai, em aquilo que nós iremos já amanhã fazer, que o Senhor possa despertar, que o Teu Espírito Santo desperte em nosso coração o desejo de te consultar, de buscar o Senhor enquanto Ele está perto. E Deus amado Pai querido, que o Senhor possa nos conduzir, meu Pai, em todas as nossas práticas, em tudo aquilo que nós iremos fazer, que o Senhor possa, Deus amado Pai querido, estar abençoando o Teu povo, meu Pai, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, que o Senhor nos conceda, Deus amado Pai querido, a tranquilidade em todos os dias de nossa vida e a confiança em Ti, em nome de Jesus, amém.